Pai do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Bom, preciso que vocês vissem esse vídeo com muita atenção, tá? Tremo eu nesta hora, porque eu sei que não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma. E por esse motivo, eu não vou falar o nome de Deus em vão. Eu não quero falar em vão, eu sei quem fala comigo. Bom, meus irmãos, eu estou na vontade do Senhor para fazer esse vídeo. E eu peço que todos vocês não dê o like agora, deixa para dar o like depois. E eu queria somente que vocês compartilhassem, tá bom? E um recado urgente, uma revelação urgente de Deus. Acabei de recebê-la agora. E é bem interessante que todas as vezes que eu vou ao banho, eu recebo orientações de Deus. E por que isso? Porque eu lembro que eu entreguei minha vida para Jesus dentro de um banheiro. E quando eu vim do crime, das drogas, eu tomando banho, eu tive um encontro com o Senhor ali dentro do banheiro. Eu já falei isso no canal. E realmente um encontro marcado com Deus é quando eu vou tomar banho, eu começo a ouvir a voz de Deus, né? Bom, meus irmãos, a voz de Deus que eu ouvi é muito forte. Irmãos, Jesus me mostrava, me trazia à tona as 10 virgens. Literalmente falando, nós estamos entrando em uma parábola chamado as 10 virgens. O que aconteceu com as 10 virgens? A Bíblia menciona que elas estavam à porta, pronto para casar, o noivo já estava se aprontando para o casamento. Mas chegou uma hora que de 5 loucas e 5 prudentes, as 5 loucas deixaram com que sua lamparina se apagasse. Porque a lamparina era, para ela ficar acesa, a gasolina da lamparina era o azeite em suas lamparinas. Então o azeite estava ali, então o azeite fazia com que a lamparina se acendesse como se fosse uma gasolina. A coisa mais importante que tem nessa parábola não é somente o fato dela ser as 10 virgens. Porque Jesus ele usou numerologia. E quais são as numerologias? Ele disse, olha, terá 2 no campo, um sobe, outro desce. Ou um vai, outro fica. Terá 2 numa cama, um será levado, outro deixado. Então Jesus sempre comparava metade. Metade 2, 1, e metade 10, 5. Então Jesus usava a numerologia. E a coisa tão engraçada é que nesse exato momento das virgens, nós vemos 5 prudentes. O que é prudência? Você está sempre preparado, você está sempre orquestrado, você está sempre bem instruído, você está sempre vigilante, orando a todo momento até que ele venha. As horas loucas, o que ela era? Elas levavam a mesma luz. Pode ver que todas as 10 virgens estavam com a lamparina acesa. Mas chega um tempo que a lamparina das insensatas, elas apagam. E por que elas estavam com lamparina? Uma coisa que você tem que perceber, elas estavam com lamparinas porque o mundo é trevas e a igreja é a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas quando ele subiu ele disse, agora vocês são a luz do mundo. Então no momento que a lamparina ela apaga, a igreja fica igual ao mundo. Olha que forte, meu irmão. É muito forte. É muito forte. Então no momento que a lamparina se apaga, a igreja se escurece e ela fica igual ao mundo. E o que significa isso? São pessoas que um dia estavam na luz e hoje estão em trevas. Começaram no espírito e terminaram na carne. Então essas igrejas são aquelas de Éfeso, que antes suas obras primeiras eram mais numerosas. Então ela se apagou, a lamparina se apagou, né? Então, pelo fato da lamparina se apagar, Deus não conseguiu enxergar lá ela no mundo, porque ela era um ponto branco no meio da escuridão. Então, automaticamente, ela se apagou. Ela virou trevas. O mundo entrou dentro da igreja. As trevas entraram dentro onde habitava a luz. Compartilhe esse vídeo, por favor. É muito poucas pessoas assistindo. Tem 800 pessoas. Devemos alcançar mais, tá? Faz a sua parte. Então, quando nós estávamos vendo essa parábola, nós vemos que tem um sentimento aí. Por quê? Porque elas começam a suplicar as outras, pedindo, olha, dá um pouquinho do teu azeite. Aí a outra falou, mas eu não posso te entregar agora, porque se eu te entregar esse azeite, a minha lamparina também se apaga, então se eu dar a você, vai faltar para mim. Então, o que significa aquilo ali, o azeite? O azeite significa fé, a unção de Deus. Azeite é unção. E a unção de Deus, ela não é dividida, cada um tem sua unção.
Cada um tem a sua unção. E a minha unção, intimidade com Deus, esse negócio de transferência de unção é antibíblico. Muita gente fala, transferência de unção, isso. Eles põem vários versículos, mas não existe isso. Cada um tem a sua vida com Deus. Imagina você que está deitado em casa, dormindo até tarde, eu pagando preço em oração, eu falo, tome unção para você. Isso não existe. Eliseu precisa contar uma história, Elias tem uma história, Eliseu tem uma história dobrada. Cada um tem sua história, cada um tem sua unção com Deus, cada um tem sua intimidade. Então essa mentira que estão falando, que divide a sua unção, que divide o seu espírito com 70 como Moisés, gente, acabou isso. Cada um hoje pega a tua cruz. Ele não falou, pega a tua, do teu irmão que está deitado, não, ele falou, pega a sua. Cada um tem sua cruz. Então ali, a igreja precisava depender somente das suas obras. Aí começaram aquela intriga, as virgens tudo preparado para casar, com um vestido lá embaixo, né? Vestidão lindo lá embaixo. Mas aí tinha uma porta. Segundo a Bíblia Sagrada, essa porta, ela ia se abrir. Então elas estavam na frente da porta. Agora você me percebe, como eles acharam a porta? Porque eles estavam com lamparina. E o que era a lamparina? Jesus, a palavra. A palavra, o Espírito. Né? Então o Espírito abriu ó, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. Então através da palavra eles enxergaram o caminho e deram lâmpada para os seus pés. Interessante, né? E eles foram caminhando com a lamparina no meio da escuridão que é o mundo, e acharam a porta. E quando achou a porta, elas esperaram ansiosamente pela chegada do noivo. Quando chegou um certo tempo, aconteceu o inesperado. Jesus ele começa a falar numa parábola do semeador. E nessa parábola, ele fala que jogou sementes no campo. E chegou uma hora que as pessoas algumas sementes caíram no caminho, os passarinhos vieram e comeram a semente. E as outras caíram em uma terra onde cheio de espinhos. E nessa terra, meu Deus, estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui na minha vida, meus irmãos. Oh, que vídeo maravilhoso, meus irmãos, que você está ouvindo. Que coisa maravilhosa, que presente de Deus. Que pérola, que ouro que você está ouvindo nessa tarde. Que ouro, que maravilha. Você que chegou agora, vai lá atrás, veja o vídeo de novo. Que maravilha. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Então, quando Jesus disse que algumas sementes, que era a palavra, caiu no caminho, a Bíblia diz que outras caíram em uma terra onde tinha espinhos. Eles até receberam com alegria, mas o prazer deste mundo, tudo que esse mundo oferecia, sufocou. E o que significou isso? Isso significa aquelas pessoas que aceitam com alegria, mas passando o tempo, as coisas do mundo, as coisas que a gente começamos a observar as coisas do mundo e começamos a amá-la. E ao contrário de que crescer, os espinhos sufocaram a palavra. E eles voltaram para trás e apagaram sua lamparina. Assim aconteceu com as virgens. As virgens estavam esperando quase a chegada do noivo e eles se apagaram. Mas estavam falando do mesma luz, Jesus. Estavam pregando as mesmas coisas. Estavam falando das mesmas ideias. Estavam concretizando em si as mesmas palavras. Quem sabe a mesma unção, o poder da palavra, de orar, libertar, curar, batizar com o Espírito Santo. Mas acontece que, ao longo do caminho, não aguentaram a jornada da fé, que é o fundamento daquilo que ele vê. Ele não viu Jesus vindo, mas esperava. Então isso é fé. Você não vê, mas espera. Então eles estavam frente às portas. Quando chega na porta, eu estou me arrepiando inteiro, meu Deus do céu. Quando chegou na porta, segundo mais ou menos que eu posso deduzir, a Bíblia diz que à meia-noite o noivo vai abrir a porta. Mas chegou mais ou menos aí às 15 para meia-noite, às 11h45, o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que a virgem começou a testificar, e diz, ide aos que comprai, os que vendem azeite. Então eu estava falando com Deus, o que é isso? Azeite não era fé? Azeite não era fé? Hoje as pessoas estão vendendo fé. Então um voto de 300 para você ser curado, um voto de R$100 para você abrir uma porta, top R$200 para você curar, comprar uma toalha e passar na umbrada da sua porta, R$400 para você fazer uma fogueira santa de Israel, R$500, isso vendendo a fé, porque nós somos curados pela fé.
Alcançamos tudo pela prática da fé. Então as pessoas estavam vendendo fé naquele exato momento, num momento oportuno. E por que oportuno? Porque as pessoas vão vender fé na onde não há mais quase esperança. Ou seja, eu não aguento mais, estou desempregado, eu não tenho mais esperança, mas eu tenho dinheiro para pagar a minha esperança. As pessoas estão vendendo esperança, estão vendendo a fé. Meus irmãos, eu peço que vocês inscritos não dão risada. Foi uma revelação divina. Preste atenção, por favor. Está muito forte o Senhor está me usando aqui nessa tarde. Então eles estavam comprando a fé. Então comprando a fé trazia para eles uma esperança falsa. Por quê? Porque era pelo dinheiro e não pela persistência de acreditar naquilo que ainda não viu. E acreditar naquilo que ainda não viu, para eles nesse momento era difícil. Por quê? Porque era a chegada da volta do filho. E aí ele pergunta assim, olha, quando o filho do homem vier, será que ainda achará fé na terra? Então, quando Jesus está falando, não, quando eu estiver vindo, será que a igreja vai ter fé para persistir que eu estou chegando? Então é nessa hora que vai vir quem? Os mercadores do templo. Porque os mercadores do templo, eles vendiam os animais na frente do templo para sacrifício dentro da porta. E vendia pombos. A Bíblia vem dizendo que até os pombos eles vendiam. E pombos simbolizam o Espírito Santo. Então os mercadores vendiam pombo, ou seja, o Espírito Santo, estão vendendo o Espírito Santo. Estão vendendo e leiloando o Espírito Santo. Né? A coisa está séria. Né? Você já ouviu falar assim, ó? Deus me revela duas pessoas aqui que na sua casa você sentiu um calafrio, aí você não levanta a mão. Aí eles falam, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não quer a vitória? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Uma igreja famosa que temos aí, que tem muito, dou-lhe uma. Então isso é venda, é leilão da revelação. É leilão que fala isso, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Nunca, nunca, gente. A palavra de Deus não volta vazia. Se ele revelou, ele tem que entregar para a pessoa que ele revelou. Aí a pessoa não levanta a mão, ela não recebe. Então vocês foram enganados todo esse tempo. Todo esse tempo vocês foram enganados por falsas revelações. Jamais o Espírito Santo vai voltar a revelação dele sem a cura que ele falou na palavra que ele ia tirar. Tem duas pessoas que Deus quer curar aqui. Se não levantar a mão, não recebe. Isso não existe. Isso é antibíblico. Deus, quando ele fala, ele executa a sua palavra. E não é homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Então vocês foram enganados por esses espíritos, né? Dou-lhe uma, dou-lhe. Então, esses mercadores são mercadores da revelação, leiloando a revelação, né? Então, mercadores do templo faziam a mesma coisa. Eles vendiam o Espírito Santo, eles vendiam a pomba. Então, quando vende a pomba, vende para o lado de fora. Eles não estão do lado de dentro adorando a Deus Espírito de verdade. Então, o que acontece? Presta bem atenção. Tudo bem. Quando a porta chega a 11h45, eles vão lá, tal, tratar a fé, comprar a fé. A Bíblia não menciona se essas virgens, elas voltaram com o azeite, com a lamparina acesa. Não menciona. Mas creio eu que aquela esperança mentirosa, eles chegaram até a porta. E como eles chegaram até a porta? Por que eles chegaram até a porta? Porque é o seguinte, a porta brilhava sozinha, a porta era Jesus. Então a porta, no meio daquela escuridão, também brilhava. Porque ele disse, eu sou a luz do mundo, e eu sou a porta. Então a porta na parada das virgens, ela estava acesa também. Então elas viram a porta de longe, foram até a porta. E como mais ou menos chegou assim, 11h45, então elas indo até a porta, um pouco antes, Jesus volta. Aí a Bíblia menciona, nessa parábola, que as virgens, elas dormem, ela dormita. Tá, meu Deus do céu. Oh, Jesus, que presença gloriosa. Sabe o que eu acho mais lindo, gente? Muita gente rodopia quando a presença, dizem a presença de Deus chegar. Eu choro de lamentações. É muito linda a presença do Senhor nessa live. E quando o noivo, ele vai se aproximar, coisa linda, coisa linda, coisa linda. E quando o noivo, ele vai se aproximar para abrir a porta, olha que interessante, ele é a porta e ele vai abrir a porta. Olha que interessante. Como assim? Ele não é a porta, como ele vai abrir a porta? Interessante que
Ele é a porta. Quem entra por ele achará pastagens. Mas toda porta tem um porteiro. E quem é o porteiro? Ele falou assim, ó, eu sou um pastor e minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quando eu chego, o porteiro o conhece, a sua voz, e abre para que as ovelhas passem, o pastor passe também. Jesus falou que tem um porteiro na porta. Vai ser lindo demais, meu Deus do céu. É teu porteiro. E ele disse, o porteiro ouve a voz e abre a porta. Ou seja, o pai vai abrir a porta. O pai é o porteiro. O pai é o porteiro. Mas acontece que cochilou, a igreja chegou uma hora que ela dormiu. E quando ela dorme, não só dorme a insensata, dorme também a prudente. E isso que preocupa nessa palavra, porque assim, ele diz, ó, ouve-se um grito, aí vem o noivo, sai ao encontro. Esse grito, você poderia, quem gritou? Por que alguém deu um grito? Porque a igreja que prega a doutrina, a igreja que ora, a igreja que jejua, também vai dormir. A igreja que ora, a igreja também vai dormir na última hora. Quando João escreve, filhinhos, eu vos escrevo, né? João escreve isso, ele fala, lá em 1 João capítulo 2, versículo 18, ele diz, filhinhos, já é a última hora, e como viste que vem aí o anticristo. Quando João ele fala isso, ele fala que é o último momento. E ele fala, e que já é a última, isso era de nós e não eram de nós, né? Porque se fosse nós, ficaria conosco. Então, a igreja mal não era nossa, saíram de nós, não vai participar conosco. Mas esse grito é o grito dos remanescentes. O grito da última hora. O grito dos grandes servos de Deus que Deus tem levantado nessa terra. Esse é o grito para a igreja se preparar para subir. Deus ia levantar esse remanescente. Está escrito nas Escrituras que um espírito tomaria os jovens e eles profetizariam. Esse espírito, na última hora, iria dar o grito: ei, aí vem o noivo, sai ao encontro. Quem são esse grito? Quem está dando grito hoje sou eu, pastor Júlio. Não só tem só eu dando grito, muitos homens de Deus estão na terra avisando: ei, Jesus está voltando. O grito, acordem. E Paulo disse: nós não somos de noite, nós somos de dia. E não podemos dormitar, porque os que dormem, dormem de dia, de noite. Nós somos do dia. Então ele falou: desperta tu que dormes. Ou seja, na parábola nós dormimos. E Paulo viu que a igreja estava dormindo desde aquela época. Então, o perigo é, se a gente não ouvisse aquele grito, ninguém se salvaria. Vou repetir. Se não ouvisse aquele grito, a igreja ficaria no casamento. Aquele grito salvou a igreja. Aquele grito fez a igreja se despertar para entrar no casamento. Se aquele grito de misericórdia, porque foi misericórdia, ninguém ia se salvar, mesmo. Ninguém ia se salvar. Aquele grito fez com que a igreja entrasse para o casamento triunfal e ali realmente casasse com o noivo. Então, aproximadamente às 11h45, todo mundo ali brigando, a outra apagada, tá vindo ao encontro, a outra casa, e ela bate na porta dizendo: alguém aí? Eu quero entrar. Sou a noiva. Alguém aí? E é engraçado que, segundo Jesus disse, quem bate, abre-se-vos-á. E por que Jesus não abriu? Quem bate, abre-se-vos-á. Quem bate,
abre. Por que Jesus não abriu? É simples. Porque a palavra do Senhor, ela foi feita e foi também pregada para os vivos e não para os mortos. Os vivos, os que estão na terra, os que estão vivos em Cristo, os que estão alerta. Então, e para os mortos foi para a sua ressurreição. Então acabou ali, o Espírito Santo subiu, não tinha eficácia da palavra. A palavra não tem poder sem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo subiu, o arrebatamento aconteceu, o casamento já aconteceu. Não tinha, a palavra não tinha mais poder para ser concluída. Acabou. Os que ficaram na terra ficaram sem palavra e sem o poder do Espírito Santo para a execução da palavra. Porque o Espírito Santo, ele executa a palavra. Paulo disse, não somente com palavras, mas sim pelo poder. Então agora acontece um desastre. Ele não abriu. Clamou e ele não ouviu. E a única coisa que se ouve no céu é um silêncio, e ele disse, não vos conheço. Nessa parte, não vos conheço, nós levamos para o dia do juízo, aonde ele disse, expulsei demônio em seu nome, curei enfermos, fiz de tudo em seu nome. E quem que fez isso? A igreja. Mas qual igreja? A mentirosa, a igreja insensata, a igreja louca. E ele disse, apartai-vos de mim, não vos conheço. Então, quer dizer, aquela porta está mostrando sobre o juízo final também. Eu nunca vi uma explicação como essa, meus irmãos. Eu tenho 34 anos de idade, 35 anos, desculpa. Eu nunca vi Deus me usar no banheiro como Ele mostrou. Eu nunca vi uma explicação das parábolas, às vezes, como essa que eu estou vendo nesse vídeo. Sinceramente, eu nunca vi na minha vida. Não é falar assim, pastor Júlio é isso, pastor Júlio é aquilo, pastor Júlio é o melhor. Não é isso. É o Espírito Santo de Deus que está tomando a minha vida para falar com você. O Espírito de Deus, é o próprio Espírito Santo que está falando com você, que está falando com a tua vida, que é Ele que está nos mostrando que essa parábola, ela vai para o juízo final. Então ele disse, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Olha só, mesmo, eu estou falando de Jesus, aqui está uma batedeira aqui, tem pessoas mexendo com móveis em cima, mexendo embaixo. O diabo está perturbado com essa verdade. E essa, eu não vos conheço, mas eu expulsei demônio. Era a igreja lá que estava de louca. Era a igreja louca. Deus me deu essa revelação e vão ficar no dia do juízo para o lado esquerdo. Eu não vos conheço. E foi o que ele disse para aquela que estava batendo para abrir. Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Eu nunca te conheço. Por quê? Agora você fala, peraí, expulsar o demônio em nome de Jesus, mas não conhecia? Lógico. Porque ele falou assim, eu sou bom pastor. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, quando você conhece uma pessoa, você obedece, você lembra da voz dela, você fala, eu sei quem está ali atrás da porta. Você, pela voz, pelo ouvir, você fala, essa voz é do Juninho, essa voz é do Paulinho, do Flavinho, da Michele, da Camila, da Andressa. Você ouve a voz de longe. Soltou um WhatsApp, você fala essa voz, eu sei quem que é. Então assim as ovelhas. Só conhecia o pastor quem andava na obediência. Quem ouvia e executava o que o pastor mandava. E é por isso que ele diz, eu não te conheço. Você também nunca me conheceu. Eu falava e você não obedecia. Meu Deus do céu. Que coisa tremenda. E o mundo está vivendo essa parábola. Nós entramos na parábola das 10 virgens. Nós, quem está santo, santifique-se ainda. Quem está sujo, se suje mais ainda. É tempo de santificar, meus irmãos. É tempo, meus irmãos. É tempo, meus irmãos. Eu estava ouvindo esse louvor aqui, ó. Irmãos, é a última hora. Não dá mais tempo para nada, meus irmãos. Se esse vídeo tiver comercial, por causa que eu pus esse louvor. Irmãos, não dá mais tempo para nada, não tem mais tempo. A igreja não tem mais nada a perder. Nós precisamos entender isso. Não dá mais tempo de brincar, não dá mais tempo. Nós estamos na parábola das 10 virgens. Jesus, o mundo é uma escuridão, morte. Olha quantos corpos estão sendo despedidos dos parentes. Acorda para a tua vida, pelo amor de Deus. Olha, eu estava ouvindo esse hino aqui, ó. Eu estava ouvindo esse hino aqui. Esse hino aqui, ó. Olha o hino que eu estava ouvindo.
E quando eu estava ouvindo esse hino, eu comecei a chorar no banheiro, ajoelhei no banheiro, e o Senhor mostrou para mim a parábola das 10 virgens, e eu falei, meu Deus do céu, que revelação. Por isso que eu falo, gente, ó, isso é uma revelação de Deus que traz temor, que traz obediência, que traz dentro da palavra os seus efeitos. Não adianta, essas revelações que estão vendo no YouTube é mentirosa. Eu tive uma revelação, gente, a revelação tem que trazer o fruto da palavra, a obediência do Espírito. Irmão, não adianta, tem que trazer temor ao homem, conversão. Quando Deus traz uma revelação é para o povo se converter, não é para trazer, assustar ninguém, não, é para conversão. Olha isso. Ó. Está chegando, meus queridos. Irmãos, está chegando a hora. Ó. Escute. Parece não haver mais esperança. No arrebatamento pouco se ouve falar. Muitos já não suportam ser provados e na profecia deixam de acreditar. Parece que o céu já decretou sentença de Deus, a ira contra o homem se acender. Problemas se multiplicando mundo afora, destruição e morte, sinais na terra e no céu. Parece que o pecado já não é pecado, por isso muitos vivem a se corromper. Perderam a reverência pelo que é sagrado. Já não sabem que pro abismo seguem a perecer. Vão queimar no inferno. Parece que o amor já tem se ausentado do coração de muitos que se declaram cristãos. Não tem mais amor. Mas a palavra de Deus viva permanece e em todo o tempo nos exorta para a santificação. Ele vem, santifica, purifica, vossa aleluia! E já está às portas, o santo e verdadeiro, para buscar sua noiva amada. Ele vem, desperta, levanta e prepare as lamparinas, pois é quase meia-noite, ouça o som da buzina e o mensageiro tocando a trompete, anunciando que ele vem, que ele vem, que ele vem. E qualquer que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Vigiai, que não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Jesus está voltando, prepara-te para te encontrares com teu bem. Santidade é tempo de
Igreja, amém? Então, esse era o hino que eu recebi a revelação divina dentro do chuveiro. Eu queria dizer a vocês, por favor, acreditem, está chegando o dia do juízo final. Deus está irado. O tempo é do juízo. Quem matou vai pagar, quem roubou vai pagar, quem mentiu vai pagar, quem adulterou vai pagar, quem blasfemou contra o Espírito Santo vai pagar. Não tem ninguém. Por isso que eu falo, se consertem agora, para que a justiça ainda tome conta da sua vida. Se humilhem, se consertem e, por favor, em nome de Jesus, deixe o seu like para alcançar mais almas e comentem e compartilhem esse vídeo, por favor. Eu te peço em nome de Jesus. Beijo. Deus abençoe a todos. Assim diz o Senhor para todos vocês. Pai do Santo.